a gente falou aqui, né? A gente falou de alguns pontos aqui mais teóricos, não perder contato com a base, lendo comentários, por exemplo, além da presença física, né? Conhecer o seu público. A gente falou sobre, através disso, gerar identificação. A gente falou sobre o mantra, que eu costumo dizer, intimismo e constância. E aí agora falando de uma questão mais direta, né? A personalização das redes sociais. Sempre que eu ia dar alguma entrevista, Eduardo, como pré-candidato à presidência, as pessoas me apresentavam assim, vamos falar aqui agora com o André Janones, e ele que é um fenômeno nas redes sociais, e àquela altura, no Twitter, por exemplo, eu tinha só 100 mil seguidores. E eu já iniciava dizendo assim, olha, eu posso até aceitar, de forma, fico muito lisonjeado, posso aceitar a alcunha aí de fenômeno no Facebook, por exemplo. Mas nas redes sociais, não, porque depende qual rede social. Eu não sou um fenômeno no Quai, eu não sou um fenômeno no TikTok. Então, qual rede social? Então, a personalização das comunicações. Então, a comunicação que você utiliza no Facebook, ela é diferente da do Instagram, que é diferente do TikTok, que é diferente do Quai. Então, você precisa conhecer cada um dos seus públicos. E aqui, só fazer um gancho aqui para dar uma outra dica importantíssima. Nunca engane o seu público. A segunda vez que eu tive com o presidente Lula, que foi na reunião que a gente sacramentou que eu iria apoiá-lo, eu falei para ele sobre redes e etc e tal, ele olhou para mim e falou assim, falei, quando terminei de falar, ele olhou para mim e falou assim, mas isso dá voto? Eu peguei e falei assim, presidente, depende de como você formou o seu público. Então, Eduardo, é possível, por exemplo, que alguém tenha 10 milhões de seguidores e isso não signifique 100 votos para ela, como é possível que uma pessoa tenha 100 mil seguidores e isso signifique 100 mil votos para ela. Quando eu disputei para deputado federal em 2018, eu tinha 200 mil seguidores só em Minas, porque eu só podia ser votado do meu estado, e tive 180 mil votos. Caramba. Então eu tive uma conversão de 90%. Por quê? Porque eu não enganei o meu público na formação dele. O que é isso? Vamos para a prática. Vou pegar um exemplo bem simples aqui, fácil de ser compreendido. Vamos pegar aqui água mineral. Tem uma garrafinha de água mineral ali. Então eu vou formar um público falando sobre... Eu vou atrair as pessoas para a minha rede social falando sobre água mineral. Então, todos os posts vão girar em torno de água mineral. Então, eu formei ali um banco de 2 milhões de pessoas para saber sobre isso. O título da página é a minha marca de água mineral e os posts são todos relacionados a isso. De repente, eu faço um giro e sou candidato. Ou começo a vender um outro produto que em nada se assemelha a isso. Começo a vender uma marca de roupa, ou começo a fazer propaganda para uma clínica que fez um procedimento estético em mim, etc. O meu engajamento vai ser baixíssimo, porque essas pessoas não foram para lá para saber sobre aquilo. Olha que legal. Então, por exemplo, a minha rede social, eu já cheguei a ficar 1 mês sem fazer um post, 2 meses. Por quê? Eu tenho em mente o seguinte, eu não sou digital influencer, eu sou um parlamentar. Eu uso a rede social para comunicar o meu trabalho. Se eu não tenho nada de interessante para postar hoje, eu não vou postar. Então eu não engano o meu público. O meu público ele foi atraído para as minhas redes sociais para saber sobre política, para saber sobre movimentos sociais, para saber sobre o mandato. Então, por isso eu tenho uma taxa de engajamento alta. Então, não adianta você enganar o seu público. Então, seja fiel ao seu público e, sendo fiel a ele, personalize as comunicações. Então, Facebook, por exemplo, o Facebook você vai se comunicar com um público que está vendo aquilo ali como um jornal. O Facebook hoje ele é como se fosse um jornal. O Facebook. O Facebook, tá. As pessoas vão lá para se informar, são assuntos mais sérios. Ao contrário do Instagram. Tem muita gente que usa o Facebook, tem gente que diz que o Facebook já morreu. Isso é uma grande... esse é o maior exemplo de bolhas. Né, do que é viver em uma bolha. A gente acha que a nossa realidade é a realidade de um país, ou pior, é a realidade global. A realidade é que o Facebook é a maior rede do Brasil, é a maior rede social do mundo, é onde tem o maior número de engajamento e é a rede pela qual as pessoas, ao lado do WhatsApp, é a rede pela qual as pessoas mais se informam. Então, você deve respeitar cada um o seu formato de comunicação. Então, por exemplo, eu falei aqui sobre comentários, né? Ler comentários e etc. Já vou uma dica que eu quero deixar aqui, mais uma. Sempre responder os comentários. Por quê? Porque além de você dar atenção para o seu público, a outra pessoa que chega ali e vê, ela cria a expectativa de que ela também poderá ser respondida. Então eu entro lá na página do Eduardo, do ICL, e vejo que o ICL responde comentários. Eu vou falar, opa, eu vou deixar uma mensagem aqui, porque eu posso ser um respondido também. E pior que você mesmo faz, eu te conheço, né? A gente é amigo, e você mesmo faz isso, né? Você não tem uma equipe
de 500 pessoas, você tem a ideia do post, você acha que essa característica de ser genuíno, de ser verdadeiro, de fazer um post que às vezes não tem uma mega equipe, eu estou falando, né? Você acha que tem valor você ser genuíno ali? Eduardo, tudo isso que eu estou falando aqui, eu tirei de onde? Onde está o livro, onde isso está escrito e etc. Eu tirei da minha experiência prática. Né? Então, eu estou relatando aqui a minha experiência, que foi bem-sucedida, que é bem-sucedida nas minhas redes, que auxiliou na campanha eleitoral de 2022 e etc. Tem pessoas que pensam totalmente diferente. Então, assim, 90% das pessoas entendem que o mais importante é você responder o máximo possível de quem entra na sua rede. E aí compram aqueles programas, ou contratam pessoas para fazer aquelas respostas automáticas que você lê e você sabe que aquilo ali foi automatizado. Você sabe que aquilo ali não é humanizado. Então, eu priorizo a qualidade e não a quantidade. Então, por exemplo, se eu recebo 5.000 comentários nas minhas redes sociais hoje, óbvio que eu não vou responder 5.000 pessoas, mas eu prefiro responder 50, mas de forma humanizada. Legal. A pessoa sentir que aquela resposta foi para ela, que eu realmente enxerguei ela. Além de eu dar mais atenção para a pessoa, tem um outro benefício, que aí vou voltar lá no início do nosso bate-papo, quando a gente fala de não perder o contato com a realidade, com tudo que está acontecendo, que isso me auxilia a não perder esse contato. Né? Quando eu leio ali um relato real, eu próprio, eu começo o exemplo que eu dei do vídeo sobre a acompanhante no parto. Então, eu saquei aquilo ali porque eu estou antenado, eu estou apalpando ali, eu estou vendo o que as pessoas estão dizendo. Então, por exemplo, vou te contar uma prática que eu tenho aqui. Eu recebo no Messenger da minha página uma média de, vamos lá, 500 mensagens por dia, de 500 a 1.000 mensagens por dia. Eu respondo no Facebook. Todos os dias eu respondo umas 10. Caramba. É simbólico, é como se fosse uma amostragem. Mas essas 10 que eu respondo, e o cara que está te mandando sempre, um dia ele vai ser respondido. Um dia ele vai ser respondido, e para mim é muito positivo, porque me permite entender o que está acontecendo. Não ficar ilhado, não ficar preso ali na minha realidade paralela. E aí, só para fechar o raciocínio em relação à personalização das redes, eu citei o exemplo dos comentários para dizer o seguinte, em qual rede é mais importante comentar? Em todas as redes você vai ter algo positivo, mas, por exemplo, no Instagram, o lado positivo de comentar é só esse que eu citei aqui. Alguém olhar lá e falar, poxa, o ICL responde os comentários, então eu vou deixar o meu. Mas o algoritmo do Instagram, ele não vai entregar mais a sua publicação porque alguém comentou nela. Já do Facebook e do Twitter vai entregar mais. Um outro exemplo, uma outra polêmica que tem. Deve ou não deve falar o nome do adversário? É verdade que quando você vai falar de alguém, você não deve falar o nome, você não deve criar polêmica? Depende da rede. Então, por exemplo, no Facebook, não é bom citar o nome. Já no Twitter porque o Twitter é uma rede que o algoritmo é estimulado mediante o conflito. Então, o Twitter quer ver o bicho pegar. O Twitter quer ver o bicho pegar. Essa coisa de que o Twitter é a rede do ódio é verdade. Então, o Twitter ele só vai entregar questões polêmicas, debates ideológicos e etc. Então, no Twitter, você pode citar o nome. Até porque o Twitter também é um... Quando você diz citar, é marcar a pessoa ou não? Só escrever? Não, só escrever. E até porque o Twitter também é uma rede que a maioria dos usuários são formadores de opinião. Então, dificilmente ali você vai trazer alguém você vai dar visibilidade a alguém só porque você citou o nome dela. Isso pode acontecer no Facebook, no Instagram, no Twitter dificilmente, porque, como eu disse, a maioria do público ali já são de formadores de opinião, então que já conhecem os principais personagens, seja político, seja de qualquer outra área. Então, esse ponto é um dos principais, a questão de personalização das redes. E só para fechar esse tópico, vou dar um exemplo prático. Imagina o seguinte, eu tô lá no meu Instagram, e aí, de novo, esse aqui, vamos sair da política, como você falou, uma dica que todos podem aproveitar. Você está lá no Facebook, vamos imaginar aqui alguém que trabalha com empresa que vende uma marca de roupa, seja o que for, um gênero alimentício, enfim. O cara está lá no Facebook, ele acabou de ver, antes de chegar no seu post, ele acabou de ver lá uma tragédia, uma notícia ruim de algo que aconteceu, de um deslizamento e etc. De repente, vem lá o Eduardo Moreira anunciando uma promoção em um restaurante super renomado, aí chega lá e ele vê aquelas pessoas todas sorridentes, comendo aquele prato de uma gastronomia internacional e etc. Ele fica com raiva daquilo. O estado de espírito dele não é para receber aquilo. Enquanto que se ele estiver no Instagram, perceba que a gente está falando da mesma pessoa. Mas quando ele está no Instagram, ele recebeu anterior a isso um post de amigos na praia,
ele recebeu um post de outras pessoas viajando para o exterior. Interessante. Então, quando ele vê aquilo ali, ao invés dele ficar furioso, ele se sentir injustiçado, ele vai gostar de ver aquilo, ele vai ter o desejo de ter aquilo em algum momento, e etc. Então, percebe que o estado de espírito influencia, o seu estado de espírito no momento influencia como você vai receber aquela mensagem. Se eu estou dizendo que isso pode ser aplicado, por exemplo, para quem trabalha com alguma marca, etc., imagina para política, então. Então o cara tá lá, ele vai fazer uma foto lá, se divertindo com a família, no Facebook, naquele contexto ali, não é positivo, já no Instagram é. Então, resumindo, cada rede tem uma comunicação própria. Você vai para o Twitter, você pode fazer uma comunicação um pouco mais formal, você pode usar palavras um pouco mais difíceis, porque você tem um público, como eu disse, mais intelectualizado. Você vai para o TikTok, você tem um público mais jovem, né? Você pode fazer uma linguagem ainda mais informal, mais descolada, como se diz, e etc. Então, essa questão de se identificar cada rede social com o seu público, com o assunto do momento.